Embora a gente escute falar a respeito de vários nomes, como Data Science, Data Analytics, pesquisa de mercado, inteligência de mercado, Social Media Analytics, entre outros, o que se convencionou chamar como Data Analytics ou análise de dados são áreas dedicadas a suporte à tomada de decisão. Mas o que quer dizer suporte à tomada de decisão por meio de dados? Primeiro, o que são dados? Ou melhor, o que é um dado? Dado é a menor partícula de informação que a gente pode ter. A gente parte da matéria mais bruta da informação e a partir dela a gente consegue, do dado, extrair algumas conclusões. Ou seja, eu tenho como se fosse um grão de areia da praia e o dado é esse grãozinho de areia da praia, mas os dados em si formam a praia, né? E as curvas da praia e o relevo da praia, tudo isso são informações que a gente extrai a partir deles. Então a gente está falando de análise de dados para suporte à tomada de decisão. Nessa foto a gente vê um processo bem interessante. A gente tem os ovos, a gente tem o pão de ló, a gente tem o confeito e a gente tem o bolo já sendo consumido. Essa ideia é muito interessante. Eu gosto muito dessa foto para expressar o que é o processo de aprender por meio dos dados. Então, os ovos aqui, assim como a metáfora que eu mencionei da praia, eles simbolizam a matéria bruta. É algo que a gente tem que preparar para ter o bolo. Mas, no momento que a gente tem o bolo, não basta ter o bolo, a gente precisa comunicar esse bolo, a gente precisa tornar o bolo interessante, ou que o bolo faça sentido, ou seja desejado de ser consumido. Uma vez que o bolo é consumido, a sensação de satisfação, ou aquele desejo saciado do conhecimento, no caso, cumpriu a sua missão. A gente consegue aprender por meio dos dados. Então, o processo de dados e análise de dados para suporte à tomada de decisão é isso. Sair de uma matéria bruta, tornar ela outra coisa, consumir ela e aprender a partir dela e tomar uma ação a partir daquilo que a gente aprendeu. No dia a dia, a gente chama análise, em geral, os processos que envolvem a interpretação dos dados. Porém, a análise de dados pode ser qualquer coisa que envolva cada uma dessas etapas, né? Transformar os ovos em bolo pode ser uma análise de dados. Transformar um bolo em pão de ló num confeito pode ser um processo de análise de dados também. Então, cada uma dessas etapas envolve algum tipo de análise, algum tipo de separação do joio e do trigo, algum tipo de transformação que permite que a gente transforme aquela matéria bruta em informação. Transformar a matéria bruta em informação permite que a gente entenda quais são os padrões, as tendências, comportamentos que a gente quer identificar. E a partir desses padrões, tendências e comportamentos, a gente pode tomar decisões. Se a gente pode abrir ou não um negócio, qual é o melhor produto que performa no meu site de e-commerce? Eu vou para a esquerda ou vou para a direita? Coisas do tipo que a gente tem no dia a dia de negócios e como a gente consegue optar pelas melhores decisões. Então, os dados, eles servem a isso, eles servem para que a gente tome decisões a partir deles. Os dados não são um fim em si, mas eles são um meio pelo qual a gente consegue melhorar os nossos processos e o nosso entendimento da realidade.